Você está assistindo a programação do Festival Cinefone. Eixo temático: O Novo Anormal. Obras audiovisuais sobre os efeitos da pandemia. Não, este não é mais um documentário que fala sobre a quarentena. Não é mais uma abordagem sobre o distanciamento social e suas implicações restritivas. Muito menos se dedica a temas como saudade, agonia, transtorno, depressão, isolamento. Aqui também não vai se falar sobre vacina e retorno ao novo anormal. Não. Este não é mais um documentário sobre a quarentena. Não se pretende analisar quantas horas o indivíduo fica limpando uma compra de supermercado ou higienizando as moedas que trouxe da rua em uma das poucas saídas que deu e que acabaram em pânico ao perceber que fora da sua bolha a vida voltou ao normal. Normal? Não. Este não é mais um documentário que fala sobre a quarentena.
viver. Mas pra ter um mundo que quero eu vou fechar corpo na solidão, vou fazer saudade pra até morrer. Minha gente vai amar, meu irmão vai lutar pelo que quer, afinal vai matar. Sangue que brilha e para a força que vai mudar. Vê no chão tua esperança, larga atrás tua prisão. Esta areia vai te matando, tira a paz do coração. Venha, esta areia vai estar queimando para ver tua gente vai andar, novo dia já está nascendo, liberdade já está chegando. O Brasil ultrapassou os 100 mil casos e 7 mil mortes causadas pelo coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde no domingo, 3 de maio de 2020. Em todo o país já são 101.147 infectados, com 7.025 mortos. Houve um aumento de 4.588 ocorrências confirmadas e 275 novas mortes desde o último balanço do governo divulgado. É isso, além dos cuidados com a higiene, que o principal pedido hoje para quem pode é ficar em casa, até que venha a orientação para sair. Meu irmão fala da vida, eu, irmão, sei que viver é bom, mas pra ter mundo que quero eu vou fechar corpo na solidão, vou fazer. É o movimento da minha feira, como é 1000 graus, obrigado meu Deus! Mas vivendo sei de verdade, minha gente. Desde o início da quarentena fiquei bem perplexo. Era muita notícia, muita orientação. Fiquei dias sem conseguir me concentrar no trabalho, me sentia inquieto. Então comecei a voltar a olhar livro de arte e logo me deu vontade de pesquisar especificamente Goya. Na minha cabeça vieram memórias das gravuras de desastres da guerra e das pinturas negras. Tinha decidido fazer alguma coisa com o material mais básico da arte, que é o lápis e papel. Era o que eu tinha no momento de material para fazer uma série nova. Mas também senti um impulso de, digamos, voltar ao início, ao básico,
como se estivesse esboçando um novo começo, reaprendendo. Então veio na minha cabeça aquelas imagens das pessoas comprando um monte de produto de limpeza e principalmente um monte de papel higiênico e até brigando por causa dele. E aí aconteceu a associação de elementos, Goya e a compulsão por papel higiênico, o pânico, que me levaram a criar a série Antes que Acabe. Eu fiz uma pesquisa para as máscaras e descobri esse modelo, bem diferente do convencional, diferente, por exemplo, das máscaras contra gás clássicas. O desenho dela me lembra aquela estilização de fantasmas de desenho animado. E ainda tem esse filtro de ar acoplado que parece um respirador e dá um aspecto mais bestial à figura. Então eu comecei a fazer a montagem das composições em cima das poses e das fotos que eu tinha feito a pesquisa, que eu tinha salvo, que eu achava que tinha uma atitude que seria boa para passar o que eu queria com a série. Eu parti também para recorte, né, dessas máscaras e dos rolos de papel para fazer essas composições, inseria elas nas poses. E enquanto eu estava fazendo essas composições, eu já ia pensando como é que ia ser esteticamente essa questão do traço, do lápis, para esses desenhos. Comecei os desenhos tendo como referência direta 2 desenhos do Goya. Foi em cima desses que eu fiz os 2 primeiros desenhos. Também eram a minha referência estética primária, o estilo de desenho. Além dos desenhos, também criei para a série um curta de animação. É um curta simples, baseado em 2 imagens, que eu chamei de Kuleshov e o Vírus. O curta foi montado seguindo a teoria do efeito Kuleshov, que é uma das primeiras teorias do cinema soviético. O curta, com as suas 2 imagens básicas, numa escala crescente, reforça a sensação de medo causada pela pandemia.
O trabalho de criar a série é uma forma de me relacionar com o que está acontecendo, de me relacionar ou trabalhar o meu próprio medo. É a ânsia daquilo. Injustiças afloradas e a gente aqui maratonando mais uma temporada. Eternamente mascarados, sentindo a falta daquele abraço que antes era lei e agora distância. Como fica o coração na ânsia dessa esperança? O que é o normal? Normal pra quem? Agora seremos assim. Do novo normal em frente, da nova década aguente, que nem 2020, são 40, você sabe. Te aguardo no final, quando tudo isso acabar. Te aguardo no final. Te espero no final da tarde, quando tudo isso acabar. E aí, cineasta? Vamos filmar o bolo que eu vou fazer, Fitch? Então eu vou me produzir.
Hoje, em 17 de junho de 2020, eu completo os meus 22 anos. 22 anos. 2 patinhos na lagoa. Não há lagoa onde eu moro. Eu digo onde eu moro, mas seria mais justo dizer que é o lugar em que eu nasci e onde agora eu tô passando a quarentena. Esse é o fundo de casa. Não casa de minha casa. Não casa lugar que eu moro. Aqui não é onde eu moro. Aqui eu tô de passagem, tá ligado? Aqui é onde eu tô passando a quarentena. Aqui é onde eu tô passando a quarentena e só. É o que eu repito pra mim. Repito sabendo que há muita chance desse lugar passar a ser o lugar que eu vou voltar a morar. O lugar que eu vou retornar. Olhar pra trás. Procurar decifrar. Bom, o que eu sei é que aqui eu não aguentava mais lidar com tanto isolamento. Dos 15 a 18 eu apenas pude recorrer a mim. Se isso é um desabafo é porque por tanto tempo eu não soube como reagir. Reagir ao medo de ser humilhado por ser viadinho. Na primeira oportunidade que eu tive eu fugi. Fugi. Há 4 anos. Me piquei. Não quis nem saber. Corri pra longe daqui. Entrei na universidade para fazer cinema, mesmo em conflito por saber que de onde eu vim, cinema não é trabalho que se faça. Fico de olho nos caminhos que nos atravessam. Os caminhos que nos permitem a fuga. Nós, as pessoas que moram aqui. Eu, minha mãe, minha irmã. Eu não consigo mais pensar só em mim. Fico de olho nas ruas que me permitem livremente sair. Simplesmente sair. Fico de olho nas ruas que me permitem voltar aqui. Enfeitiçado de coragem, fico de olho nas ruas que me fazem querer voltar para aqui. Teatros fechados, palcos vazios e milhares de pessoas que trabalham com a cultura tiveram que parar. Um dia estávamos na sala de aula e no outro, #fique em casa. O mercado artístico foi o primeiro a parar. Talvez seja o último a retornar à normalidade. Tivemos que nos reinventar. As aulas mudaram. Eu na minha casa, você na sua, e a aula que era nossa passou a ser da família. Privacidade? Talvez. Acesso à internet? Nem todos. Lá fora o caos. Os que não têm casa para se isolar, os que se arriscam para entregar, os que dão a vida para salvar outras vidas. E há também os mortos, os milhares de mortos nos velórios sem ninguém. Políticas públicas, apoio. Onde? Na janela ao lado? Um artista como eu, cantando na janela para alcançar um solitário. No prédio vizinho, outro encenava. Ele dizia: vai passar. Mas enquanto não passa, a gente vai criando. Pois como dizia Nietzsche, temos a arte para não morrer da verdade.
Bom dia, meus caros. Peço desculpas por estar meio despreparado. Não. O que eu estou fazendo? Bom dia, alunos. Me perdoe, mas me encontro em terras desconhecidas hoje. Bom dia, pessoal. Espero que estejam passando bem durante esses tempos difíceis. Eu gostaria... Bom dia, meus caros alunos. Antecipadamente, peço desculpas por qualquer erro técnico que ocorra nesse primeiro encontro virtual.
Eu lembro que naquela manhã que eu soube que eu ia ter que ficar trancada dentro de casa, eu pensei, como que a pessoa mais hiperativa do mundo vai conseguir ficar trancada dentro de casa, assim? Isso me gerou uma angústia muito grande, mas eu fui tentando buscar algum estado, assim, de presença, de algo que me pudesse trazer o mínimo de felicidade que fosse. E foi aí que eu lembrei da fotografia. A cada ida ao supermercado, eu aproveitava e registrava tudo de interessante que eu via pelo caminho. A rua da minha antiga casa agora era bem mais vazia. O céu do posto 5 ele continuava lindo, mas o calçadão vazio. Na verdade, talvez não tão vazio assim. E aí eu me deparava com coisas assim. O Ayrton Senna de máscara em pleno verão. E o meu vizinho maravilhoso, poeta, também. Outra semana, e eu me alongava em casa e mais uma vez saía. Eu tava amando ser fotógrafa. Eu sentia nisso uma potência. Eu adorava redescobrir as linhas, os espaços e as formas, símbolos de medo e lembranças de amor e festa. Quando o mundo voltaria ao normal, isso eu não sabia responder. Você já pensou que você tem um talento artístico dentro de você e pronto para ser descoberto? Dos 15 aos 29, 14 anos fugindo da chuva. Sete dias, 4 semanas, 3 meses, um infindável isolamento, vendo o mundo pela sacada. A vida passa lá fora e aqui dentro tinha medo até de respirar. Mas lá veio o corpo e a alma com a fortuna natural da vida, que desagou esperança no meu quintal. Um banho de alegria não tomado desde a infância. Quanto tempo perdido, fugindo do que agora me refrigera. Ímpetos de vida me aquecem a alma, livrando-me da melancolia. Não fuja da chuva, direi a mim sempre que as nuvens estiverem escuras. Não fuja da chuva, não fuja da chuva, não fuja.
o céu, um espaço, um vazio. Se o vírus não matou, o sistema mata. O sistema mata. Aquele mesmo sistema que já existia antes da pandemia, que já era errado e que já matava muita gente. O sistema de produtividade incessante que, na pandemia, escancarou a tamanha insensibilidade das instituições. Sim, falo da educação. Sim, falo da educação, do trabalho. Falo de você. Falo de você. Falo de nós. Falo de nós. Falo de nós. Quem você ajudou a matar durante a quarentena? Quem você ajudou a matar? Quem você ajudou a matar durante a quarentena? Quantas vidas Quantas você vidas você seguirá matando após a pandemia? Quantas vidas? Quantas vidas você seguirá matando após a pandemia? Eu daqui sigo morrendo aos poucos pelas mãos de alguém. E não foi pela Covid-19. Eu daqui sigo vendo as pessoas morrendo enquanto não morro também. Eu daqui sigo vendo as pessoas morrendo enquanto não morro também. Eu daqui sigo vendo pessoas morrendo enquanto não morro também. Eu daqui vejo o céu. Um espaço. Um vazio cruel. Que repousa na clausura turva de um nascer do sol após o outro. Um após o outro. Após o outro. Você acabou de assistir a programação do Festival Cinefone, eixo temático O Novo Anormal, obras audiovisuais sobre os efeitos da pandemia. O próximo eixo temático, O Ir e Vir das Emoções, obras audiovisuais do gênero suspense, terror, drama e comédia, será exibido amanhã às 8 horas. Até lá! Cinefone. Crie um curta e compartilhe.